Olá, gente, boa noite. Passando novamente para aquele nosso encontro marcado de sempre. Hoje nós recebemos a doutora Leila Araújo, nutricionista. Ela vai falar sobre alimentos importantes para a mulher. Saúde feminina versus alimentação. Será que tem algum alimento que previne menopausa, que previne o envelhecimento? Cólicas. Qual alimento é adequado para a mulher usar no dia a dia para melhorar a sua saúde integral? E ela está chegando aí, doutora Leila Araújo está chegando para esse nosso bate-papo. Vai entrando aí um monte de gente chegando. Boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de sempre. Hoje nós vamos falar sobre alimentos importantes para a mulher, para a saúde feminina. E ela está chegando aí, a doutora Leila Araújo, para nos orientar melhor que tipo de alimento que minhas amigas precisam consumir no seu dia a dia. Uma coisa eu tenho certeza: alimentos que você não deve consumir de maneira alguma: refrigerantes, suco de caixinha, aquele suco pronto, aquilo é uma bomba, cheio de conservantes, pobre em nutrientes e faz muito mal para a saúde. Temperos industrializados, alimentos processados, açúcar, quanto menos açúcar usar, melhor, porque tem alguns alimentos que são nossos amigos. E nós temos um grupo de alimentos que são nossos inimigos. E quem quer conviver com o inimigo? De maneira alguma. Vamos eliminar os inimigos. E a doutora Leila vai daqui a pouco falar qual é os alimentos amigo da mulher para melhorar a saúde da mulher, tá? Então, eu já garanto para vocês, alimentos processados, industrializados, suco de caixinha já processado, refrigerantes, açúcar, excesso de farinha de trigo branca, e os temperos também industrializados faz muito mal. Então, se você puder tirar o máximo que você puder da sua alimentação, alimentos industrializados, você tem um grande ganho. Osteoporose. O que a mulher pode fazer para prevenir osteoporose, tá? Vamos saber dela. A doutora Leila está chegando aí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A alimentação é a porta da entrada da nossa saúde. Uma boa alimentação equilibrada e rica em frutas, verduras, legumes, né? Tem tantos alimentos bons, né? E ela está chegando aí para orientar minhas amigas, que está sempre aqui comigo, que alimento é bom para a mulher. Qual dos alimentos que a mulher deve consumir no seu dia a dia para melhorar a sua saúde integral, entendeu? Sua saúde num todo. Para melhorar cólicas, as doenças uterinas, obesidade, sono, os transtornos de ansiedade. Os alimentos podem ajudar em tudo isso. E ela está chegando para o nosso bate-papo, a doutora Leila. Deixa eu ver se ela já está aqui. Só um minutinho. Silvana, boa noite, Silvana. Iveline, Silvana Siqueira, Ana Alves, Gislene, Patrícia, Ana Paula, Thaís Lima, um monte de gente entrando para o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a doutora Leila está chegando aí para falar qual os alimentos é importante na saúde feminina. Qual grupo de alimentos que a mulher não deve deixar faltar no seu dia a dia e por que você deve consumir esses alimentos. Então, a doutora Leila está chegando, deixa eu ver aqui se ela já entrou.
Ainda não. Ainda não. Deixa eu só ver aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Olha, uma coisa que eu queria falar, uma coisa que as mulheres sofrem muito é a osteoporose, né? Então, alimentos ricos em cálcio, né? Bons alimentos, ajuda a prevenir osteoporose, tá? Tem um grupo de alimentos que são muito importantes para fortalecer os ossos e ajudar na prevenir a falta de cartilagem. É, Isso é muito importante no seu dia a dia. A mulher deveria prestar mais atenção na sua alimentação. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Um monte de gente entrando, tá chegando, um monte de gente. Deixa eu ver se a doutora Leila já chegou. Só um momentinho. É bom que tá entrando um monte de gente agora. Tá aqui a doutora Leila, já chegou. Ela já está aqui, ó. Doutora Leila já chegou. Tá entrando para o nosso bate-papo. Doutora, boa noite. Boa noite! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigado. Esse sorriso lindo, doutora. O sorriso dela já chega na frente, assim. Pessoa alegre, não, doutor? Né? Prazer estar aqui uma noite tão agradável com vocês, falando de um assunto tão importante. Eu fico imensamente A gente feliz. também agradece muito a sua presença, porque pessoas bem informadas se cuidam melhor, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Ainda mais nós mulheres, né, que somos mulheres de fase, mulheres de ciclo. Então, hoje o que a gente vai falar aqui é muito pertinente, é muito importante para a saúde da mulher. Então, se você tem uma amiga, uma pessoa que você gosta muito, convida ela para vir assistir essa live, que hoje a gente vai falar sobre a importância da alimentação na saúde da mulher. Doutora, quais são os alimentos necessários para a saúde da mulher? Sim, é necessário mesmo. Olha, a mulher quer ter uma boa saúde, esse grupo de alimentos não deve faltar. Então vamos lá. Na verdade, né? Como para todas as pessoas, não só para a mulher, é necessário uma alimentação equilibrada. Então, uma mulher que tem deficiências nutricionais, né, é uma mulher que muito provavelmente terá uma saúde mais abalada. Então, vamos falar de equilíbrio. Primeira coisa, equilíbrio nutricional é uma mulher que tem o consumo adequado de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibra, de vitaminas e minerais e uma boa hidratação. Essa é a alimentação ideal. Partindo desse pressuposto que a mulher tem essa alimentação adequada, alguns grupos são importantes, né? A gente vai começar a falar daquela máxima de quanto mais colorido o prato, melhor. E isso faz muito sentido, começar pelos alimentos verdes. Então, os alimentos verdes, gente, os vegetais verdes, eles são extremamente importantes para a nossa saúde. Então, ele é rico em cálcio, ele tem uma fonte, as pessoas falam, mas a fonte do ferro vegetal não é tão interessante assim, mas se associado com os outros nutrientes, passa a ser, né? Então, hoje a Soma. gente vem aí com uma população que tem consumido menos os leites, os derivados de leite, né? E aí associam a nossa única fonte de cálcio desses alimentos e tem aí a surpresa grata de que nos alimentos verdes nós temos sim uma quantidade de cálcio muito adequada, nós temos uma Ó, a quantidade de... doutora ficou sem som. Gente, isso está Nós temos... acontecendo ontem, aconteceu também com o doutor Leonardo, várias vezes. Olha, gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A doutora Leila Araújo está falando hoje sobre alimentos importantes na saúde da mulher. Doutora, seu som cortou. Voltou? Coloca aqui Cortou para seu mim. som. Você quer sair e entrar novamente? Pode ser, fica tranquila. Tá. Tá? Gente daqui, a gente não desiste, tá? A doutora volta novamente. Boa noite a todos, um monte de gente entrando. Que legal, né? Só um momentinho. Deixa eu lá ver agora.
Aqui. Ela pode estar com Wi-Fi. Se tiver com Wi-Fi, está acontecendo muito isso. Tá? Vou pedir para ela sair, se ela estiver usando Wi-Fi. Tá? Um momentinho que ela está voltando, doutora Leila. Aí, agora, né, só consertar a imagem. Aí, agora está ótimo. É porque a câmera fica virada para lá. E aí, É, pessoal, vocês conseguem me escutar? Coloca coraçãozinho se sim. agora tá legal, doutora. Então tá, nós estávamos falando da importância dos vegetais verdes, né? Então, no nosso prato, é interessante a gente ter sempre vegetais verdes compondo a nossa dieta. Eu falei para vocês que eles são ricos em cálcio, né? Além disso, eles são ricos em zinco, numa série de vitaminas e minerais, e aí a gente sabe da importância desse vegetal na nossa saúde. Então, a gente tem também os vegetais vermelhos, né? Que são as berries, as frutas vermelhas, elas são muito, muito importantes, gente. Elas têm antioxidantes, elas têm flavonoides que compõem a nossa saúde. Então, elas vão aí combater radicais livres, né? Que ajuda não só na nossa saúde, porque nós mulheres somos vaidosas. Lógico. Nós queremos ter uma pele boa, nós queremos estar livre da celulite, mas além disso, essas vitaminas vermelhas, elas vão atuar de dentro para fora, favorecendo a nossa saúde e a nossa estética também. E olha que interessante, mulheres que têm infecção urinária de repetição, a cranberry ela é extremamente importante no tratamento dessa doença. Então, se você Verdade. conseguir consumir o chá de cranberry ou a própria frutinha, né, ajuda a tratar as infecções urinárias de repetição. E aí a gente já falou do cálcio, já falamos do ferro, já falamos aí uma dicasinha para quem tem infecção urinária de repetição. Nós precisamos também, gente, de proteína, porque nós mulheres precisamos manter, né? A tendência da mulher, o corpo da mulher, ele foi feito realmente para gestar. Então, nós temos naturalmente uma composição maior de gordura que a dos homens, por exemplo. Então, a gente precisa de um consumo adequado de proteínas. Então, eu tenho que consumir aí ovos, queijos e derivados, né? Carnes, frango. Então, compõe aí a nossa alimentação. A soja, né? De acordo com a faixa etária da mulher, a soja é extremamente importante, né? As mulheres estão entrando aí na menopausa, né? Entrando no climatério, depois passando para a menopausa. A soja também é interessante para a saúde da mulher. Então, assim, uma alimentação equilibrada, ela faz parte. E aí eu vou falando coisas gostosas que nós mulheres gostamos, né? Então, nós gostamos de banana, que ajuda aí na nossa saúde mental, né? Que ajuda nas emoções. Nós gostamos do chocolate, por que não falar do chocolate tão maravilhoso aí, né? O cacau, né? Os benefícios do cacau, ricos em antioxidantes, ricos em flavonoide, ajuda juntamente com a banana aí na questão da serotonina, né? Dos neurotransmissores, então para a saúde emocional é muito importante, bem como para a saúde física. Poderia falar vários outros alimentos aqui. Nós temos chás, né? Se você como eu sou a louca do chá. Né? Então a gente tem aí chás que ajudam na saúde da mulher, nós temos chás calmantes, chás relaxantes como a camomila, como a macela, que deixa a gente mais tranquilo, a folha do maracujá, extremamente importante, né? A melissa, que a gente conhece aí bem. Temos chás mais energizantes, como o chá verde, por exemplo, que atua aí dando um up na gente, ajudando aí a acelerar esse metabolismo, porque as mulheres, elas sempre acham que precisam emagrecer. E por que não usar esses alimentos, esses chás para melhorar? Temos chás aí diuréticos que ajudam aí na retenção hídrica, porque falar desse universo, né, de saúde da mulher é falar muito sobre isso. É verdade. Aqui Doutor, apareceu para mim uma pergunta da incontinência urinária, eu falei da cranberry, tá? Foi a cranberry que eu falei que fala sobre a incontinência urinária, né? Então você pode consumir e tomar o chá, né? O consumo dessas berries aí pelo menos 4 vezes por semana já tem efeitos
nessa melhora das infecções urinárias de repetição, tá bom? 4 vezes por semana, não é por dia não, tá? Então, os artigos, eles mostram que se você fazer o consumo de, no mínimo, 4 vezes por semana, de 2 xícaras de chá de cranberry, né, você vai ter aí já os efeitos benéficos para esse caso de incontinência urinária. Doutora, quem tem a possibilidade de consumir, mas tem gente que não tem porque às vezes mora numa cidade maior e tem mais dificuldade. Mas Oropronobis. A hora pronobis. Olha que interessante. Semana retrasada, eu sou professora, né? Uma professora da minha escola falou assim: Leila, abriu uma plantinha lá, eu não sei o que que é, e quando ela levou, a gente foi estudar, era a hora pronobis. A hora pronobis, ela tem muitos benefícios. Ela é conhecida, se vocês não sabem, ela é riquíssima em proteína. Olha que interessante. Ela é rica em proteína, ela é rica em antioxidante, então você pode consumir ela como alimento, as pessoas não têm esse costume, né? Eu confesso a vocês que nunca consumi, mas eu já consumi o chá. Então ele é interessante também para a saúde da mulher, a hora pronobis, tá? Podem consumir sim o chazinho. E hoje encontra tudo seco, né? Então você pode consumir, procurar uma ervaria aí, e você vai encontrar a hora pronobis seca também, tá? A Oropronobis tem a farinha, que as pessoas podem usar a própria farinha para colocar num suco, para enriquecer os alimentos. A Oropronobis, além de ter muita proteína, como a doutora falou, tem uma quantidade enorme de cálcio, de ferro, né? Isso. É. Então, é um alimento maravilhoso que pode usar em farinha, ou se não usar a própria folhinha, um omelete, ela com frango, ou mesmo associado a uma carne moída, que são pratos mineiros, entendeu? Que é delicioso, tá? É Pode muito ter uma bem-vindo. salada também, né? A gente não usa aí Também. uma farinha de oleaginosa, pode usar a farinha de ora pronobis aí para enriquecer uma salada de fruta, ou a própria salada mesmo na questão da refeição, né? Melhorar o aporte de uma vitamina, por exemplo, né? Que as pessoas chamam de smoothie, de vitamina. Então pode estar enriquecendo um suco verde pela manhã, né? A gente acrescenta chia, tudo, por que não a farinha de ora pronobis, né? E ela, gente, ela é tão interessante, ela era chamada de proteína dos pobres há muito tempo atrás, É. né? Então aí, por causa que é realmente uma plantinha, né, uma erva, que ela tem muitas propriedades, muitas vitaminas e minerais numa plantinha tão pouco conhecida, né? Tão pouco Não, conhecida. em Minas é muito conhecido porque faz parte da culinária mineira, né? Ah, A eu sabia, Oropronobis. no DF quase ninguém conhece. Tanto é que quando a minha colega levou, eu fui pesquisar. Eu falei, gente, que planta é essa? Aí a gente foi pesquisar. Aí eu falei, nossa, como é que pode? Aí eu não consegui comer. Mas aí eu fiz o chá e tudo mais e ficou uma delícia. Misturei com algumas outras ervas também. O omelete fica muito gostoso. Quem puder fazer o omelete, fica divino. O omelete de Oropronobis, com todo tempero. Põe aí cheiro verde, pode pôr a casquinha de tomate junto se quiser, cebola raladinha, e fica muito gostoso. Esse final de semana eu fiz para os amigos, entendeu? E eles adoraram, tá? Oropronobis é igual fazer uma couve, tá? Ela lembra longe o quiabo. Tem aquela babinha do quiabo. E tem um pouco do Eu sabor do eu quiabo. fiz também assim, mas eu não sabia que a hora pronobis era um prato, era típico aí de vocês, mineiros. É típico de Minas. Uai! Uau, que trem bom! Doutora, as sementes, igual, semente de girassol, eu adoro isso, colocar na salada. Semente de girassol, semente de abóbora, torradinha, pôr na salada, até como petisco, né? E fora a semente do girassol, de abóbora, também a semente de chia, todas essas sementes, o que você tem a dizer? Então, como a gente vai falar focado na saúde da mulher, a gente incentiva muito as mulheres para melhorar o ciclo menstrual, mulheres que querem engravidar e para melhorar o perfil hormonal, a fazer uma coisa que a gente chama de ciclo das sementes. Então, nós mulheres somos mulheres de fases, eu brinco assim, né? Mulheres de fases porque a gente vive em ciclo, né? Tanto É verdade.
Na questão da idade e na questão do ciclo menstrual. Então, a gente É. divide o nosso ciclo menstrual em duas partes. Então, a gente tem aí o início do nosso ciclo, gente, muitas vezes as pessoas não sabem, é no primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação é o início do ciclo e não o final. Algumas pessoas falam, meu ciclo está terminando. Não, quando vem a menstruação, ele está iniciando. Então, do primeiro dia da menstruação até o dia da nossa ovulação, que é mais ou menos ali no 14º dia, é a primeira fase do ciclo. A gente chama de fase folicular. E aí a gente tem a segunda metade do ciclo, que é depois da nossa ovulação, até a próxima menstruação, que a gente chama de fase lútea. Então, na primeira fase do ciclo, nos primeiros 14 dias, nos primeiros 16 dias, 15 dias, porque tem mulheres que têm um ciclo de 28 dias, tem mulheres que têm um ciclo de 30 dias, independe. A primeira fase do ciclo, na primeira metade do seu ciclo, é interessante vocês consumirem duas dessas sementes, né? Que é a semente de abóbora e é a semente de linhaça. Por quê? Porque ela vai favorecer um hormônio específico, que é o estrogênio, que é o que eu preciso nessa primeira fase do ciclo. Na segunda fase do ciclo, então veio a ovulação, veio aí aquela queda do estrogênio, e aí a gente quer aumentar quem? Um hormônio chamado progesterona, tá? E aí nessa segunda fase do ciclo, é interessante a gente usar as outras duas que a gente tem aí, que é a girassol e a gergelim. Então a gente divide mais ou menos assim, se for para estar mais ou menos relacionados aí com a saúde da mulher, né? Para regularizar esses hormônios e as mulheres terem um ciclo mais tranquilo. E aí, justamente nessa segunda fase do ciclo, lá no finalzinho, que a gente chama de fase lútea, que é 7 dias antes da menstruação, a gente já começa com sintominhas chatos, né? Que boa parte da população feminina tem, que é a TPM, né? Que na verdade é SPM, é uma síndrome pré-menstrual. Por que síndrome? Hoje a gente não fala mais TPM, né? A gente fala síndrome porque a gente não tem um sintoma, gente. São vários sintomas, é uma síndrome. Nem todas as mulheres têm todos os sintomas, mas algumas apresentam questões relacionadas ao comportamento, às emoções, fica mais chorosa, né? Ficam mais sensíveis, ficam mais É verdade. irritadas, ficam mais nervosas, e tem aquelas que têm retenção hídrica, tem aquelas que têm dor de cabeça, tem aquelas que têm cólica. Então, por isso que é uma síndrome, são mais de 150 Dor nos sintomas. seios, né? Às vezes dor nos seios, né? Né? Dor nas mamas. Então, assim, são 150 sintomas diferentes que as mulheres podem apresentar nesse período de cerca de 7 dias antes da menstruação, melhorando cerca de 3 dias depois que a menstruação desce. Então, dura aí cerca de 10 dias. Só que nós temos algumas mulheres, coitadas, que relatam ter esses sintomas bem antes. Depois da ovulação, elas já começam a sentir uns incômodos, que vai desde desânimo, né? É uma fase que a mulher quer ficar mais reclusa, né? É uma fase que ela já não está tão irritadiça ou tão chorosa, mas o corpo ele já não responde com tanta energia como na primeira fase do ciclo, né? Então, nós mulheres, quando acaba a menstruação, a gente está com pique total. É quando a gente fala que vai fazer dieta, é quando a gente se matricula na academia e vai. Nessa primeira fase do ciclo, a gente tem energia para fazer as coisas. Muita energia. Então, a gente se matricula na academia e vai, aí chega o período da ovulação, a pele tá bonita, a libido tá lá em cima, e aí passou a ovulação, passam 7 dias, tem aquele declínio mesmo, né? Por quê? Porque há uma troca dos hormônios. Aí eu tenho, né? Eu não tenho mais ali uma alta de estrogênio, ele já começa a cair, o FSH que começa a aumentar um pouquinho, né? A progesterona que aumenta um pouquinho, então dá mesmo essa questão da gente ficar mais reclusa, mais entristecida, mais contida, acontece nessa fase. Por isso que é interessante o ciclo das sementes, por isso que é interessante uma alimentação adequada nessa fase, porque eu preciso de alguns nutrientes que vai dar aquele. Sabe aquele estalo? Então, se eu sou aquela mulher que fico mais chorona, então eu sei que eu tenho que melhorar a serotonina, então eu já estou fazendo o ciclo da semente, eu sei que eu tenho que comer uma bananinha naquela fase, eu vou colocar um cacau para melhorar o quê, gente? A minha energia, né? Para me dar vitalidade, para eu ficar mais alerta, mais ativa. Mas não, Leila, eu não sinto nada disso, eu fico de boa, mas me dá uma cólica. Então eu vou
usar ali alguns chás, alguns alimentos, uns vegetais verdes que ajudam muito nessa questão da cólica, alguns chás, né, que ajuda nisso. Então, assim, para melhorar a cólica. Não, Leila, eu tô de boa, mas eu fico retida, eu fico inchada. E aí a gente vai já para uma alimentação já pensando em eliminação de líquidos. Ideal nessa fase aí, 7 dias antes da menstruação, evitar cafeína. Por mais que a gente fica mais alerta, mas é uma fase que a gente reduz um pouco a cafeína, tá? A gente reduz o álcool, a gente reduz o sódio, já que você fica retida, é interessante diminuir a quantidade de sódio nesse período. Então, vamos abusar aí, por exemplo, de um chá de hibisco, que é diurético, que ajuda, né? Então, a gente vai usando essas estratégias aí ao longo desse período menstrual. Então, assim, é muito legal a gente falar de saúde da mulher, né? Porque a mulher, ela precisa se conhecer. E quando a gente Pois é, fala de... doutora, só um minutinho. Você acha que a mulher não deveria prestar mais atenção na sua saúde, num todo, e esses períodos? Porque desta forma que você está colocando aí, se a mulher começar a prestar mais atenção, ela vai se cuidar melhor, né? E cada fase, ela vai cuidar de uma forma diferente da outra, né? Por isso que ela tem que ter autoconhecimento. Gente, quando a gente se conhece é muito lindo. E quando eu falo autoconhecimento, não é É, conhecer só as emoções, não é conhecer o corpo. Como o corpo, meu é corpo verdade. responde à medida do meu ciclo. Você viu que eu contei aqui para É. vocês? Eu fui falando para vocês que na primeira fase do meu ciclo eu estou mais ativa e tudo mais. Então é um período que eu tenho que focar ali as coisas que eu tenho que fazer que necessita de energia e deixar para aquela segunda fase do ciclo atividades que não demandem tanta energia, por exemplo. Porque é o momento que eu estou realmente mais reclusa, é o momento que eu estou ali, que eu tenho ou não um sintoma de TPM. Qual sintoma de TPM eu tenho? Porque a gente trata, né? Na naturopatia, com a alimentação, essas questões, gente, não precisa, muitas vezes, não precisa entrar com medicação. Claro que tem mulheres que têm, né, ela de forma mais acentuada e necessita de algumas medicações. Mas de via geral, de via de regra geral, você consegue tratar isso com a fitoterapia, com chás, com as ervas e com a alimentação. E pasmem, gente, olha que interessante. Alguns artigos mostram que as mulheres que sofrem mais com TPM, elas têm deficiências nutricionais. Deficiência de cálcio, deficiência de ferro, deficiência de magnésio e deficiência de selênio. Então, se eu sei dessas questões, eu vou aumentar o consumo desses alimentos nesse período. Então, eu sei, chega no segunda metade do ciclo, então eu sei que eu vou aumentar o consumo de vegetais verdes, eu vou aumentar o consumo de castanhas, de oleaginosas. A gente acabou de falar do ciclo das sementes, então eu vou colocando esses nutrientes aí nessa fase do ciclo, né? Porque é muito importante eu ter esses nutrientes para eu poder gerar esses transmissores que a gente acabou de falar, né? Esses neurotransmissores aí que são tão importantes. Então, mulherada, a gente precisa se conhecer. E por isso, hoje, né, é tão fácil, a gente tem aí aplicativos que eu sei exatamente no dia que minha menstruação vai descer, eu consigo identificar. Eu sou jurássica, gente, eu tenho agendinha mesmo. Então, eu marco ali, eu sei os dias que eu tenho mais energia, eu sei os dias que eu tenho menos energia, eu faço isso com a minha agenda, por exemplo, né? Eu É atendo clientes, bacana isso, né? Isso é muito legal, isso, eu para as faço isso, mulheres fazerem isso, né? mais Fazer uma agenda. no início do mês, que eu tenho energia ali, e marco uma quantidade menor de clientes naquele período do ciclo ali, principalmente aqueles 7 dias que eu sei que eu vou estar mais indisposta. Né? Eu não tenho a mesma agenda o tempo inteiro. Né? Até porque eu tenho um outro emprego. No meu outro emprego eu não consigo fazer isso. Mas assim, por exemplo, na minha parte autônoma eu faço isso. Eu sei que eu estou com mais energia, então eu marco as minhas reuniões, eu marco mais clientes naquela fase do ciclo, porque eu sei que ali 3, 4 dias eu vou precisar ficar mais reclusa. E hoje, como eu me conheço, gente, melhorou muito. Melhorou Que muito. No bom início isso, né? dos meus ciclos, eu senti, eu fico muito chorosa. Eu fico muito emotiva, né? Então, assim, por ficar muito emotiva, então eu fico mais sensível. Então, às vezes, o marido não fala algo que soou tão bem, então a gente fica muito mais emotiva, ficava mais irritadiça. Tudo isso me magoava. Mas hoje, por me conhecer, eu já entro ali com o ciclo da semente, eu começo a fazer um chás,
eu faço uma receitinha mais saudável, eu sou a doida do doce, né? Então é um momento que eu abuso aí da banana, eu abuso do chocolate, né? O chocolate acima de 70% ajuda muito, né? E nós mulheres nessa fase queremos sempre um docinho a mais. E aí a gente abusa e vai para uns doces que de repente não vão trazer os nutrientes que a gente precisa. É, E aí, uma coisa que é para realmente melhorar, acaba que não melhora, né? Então, é preciso esse conhecimento, né? E ter as informações corretas, identificar, tá, eu tenho TPM. E, gente, deixa eu contar para vocês, mais de 40% das mulheres têm TPM, sim. Tem artigos que falam, né? A ciência oscila aí que fala que é entre 40% e 90% das mulheres tem ou terá um caso de TPM durante toda a vida. Então, é muita coisa, né? A gente falar de é. 90% da população feminina. E quem tem TPM, gente? Quem ovula. Então, se você ovula, você tem TPM. Quem não tem TPM? Quem faz uso de método contraceptivo, de anticoncepcional. Então, quem faz o uso de contraceptivo oral, né? No geral, não tem TPM, tá? Por que não tem TPM? Porque ele não tem essa mudança hormonal, não tem essa alteração hormonal. Aí você fala assim para mim, mas Leila, quando eu suspendo o anticoncepcional, eu sangro. Isso é uma menstruação? Isso não é menstruação. Isso é um sangramento pela falta do hormônio, né? Porque a gente tem aquelas cartelas que são de 28 dias, então muitas vezes você não tem a pausa, mas nós temos cartelas, por exemplo, de 21 dias, que você fica 7 dias sem. E aí, quando você pausa o hormônio, desce aquele sanguinho, mas aquilo ali não é a menstruação. Então, é uma mulher que não tem alteração hormonal, então ela fica bem o mês inteiro, né? Então, ela tá ali tranquila. A gente está falando de mulheres que não fazem uso de anticoncepcional e tem ali as alterações hormonais ao longo do mês, né? Ao longo daquele ciclo. Doutora, a quinoa é um bom alimento também, né? Sim, a quinoa é rica em ômega 3, né? A quinoa ela é rica em vitaminas e minerais, é um bom substituto aí para o arroz, para as pessoas que gostam, né, de fazer suas receitas. A quinoa é maravilhosa, é um alimento rico em proteína, proteína vegetal, né? Nós temos aí Tem mulheres que cálcio, né? É. nós temos aí mulheres que são vegetarianas, né? E aí não fazem o consumo da carne vermelha. Nós temos as veganas, né? Que não consomem nem ovo. E aí precisa, sim, de alimentos que têm uma boa fonte de aminoácidos, de proteína de origem vegetal. A quinoa é uma excelente fonte. E fonte de cálcio. Nós mulheres precisamos muito de cálcio. Falei para vocês agora que na TPM é interessante alimentos ricos em cálcio, mas nós, né, vamos chegando a uma certa idade, a gente falou aqui do ciclo menstrual, mas chega um momento que essa menstruação ela começa a ir embora, a gente vai entrando no climatério e vem aquela série de sintomas que nós mulheres temos, né? Quando essa menstruação vai embora. Então, assim, nós precisamos aí de alimentos ricos em cálcio. Então, na menopausa, né, quando a mulher começa a menopausar ali, por volta dos 45 até 55 anos, fica aí mais ou menos nessa janela, umas antes e outras depois, não tem problema, mas aí fica nessa janela, diminui a quantidade desse hormônio que eu falei para vocês, que é o estrogênio, né? E esse estrogênio, ele ajuda a gente na manutenção da massa magra, então é por isso que as mulheres, quando elas menopausam, né, elas têm um aumento de gordura corporal, né? Por causa da queda de estrogênio. E aí vem também uma diminuição na absorção do cálcio, então pode vir a desenvolver uma osteoporose. Então, o cálcio nessa fase da vida é muito importante, né? Então, aí a gente entra aí, por exemplo, nessa fase da saúde da mulher, nessa fase da menopausa, é interessante alimentos ricos em cálcio, não só os derivados de leite, né? A quinoa entraria aí como uma boa opção, tá? Doutora, tem um prato que é assim super gostoso para nossas amigas que queiram substituir o arroz. É você pegar a quinoa, o brócolis Níger, você corta ele bem fininho, a couve-flor, você mistura tudo, uma quantidade de cada um. Numa panela você põe um fiozinho de azeite, um dentinho de alho e joga lá a quinoa junto com o brócolis Níger, mais a couve-flor. Fica um arroz divino, falso arroz delicioso, que substitui muito bem o arroz e não vai fazer falta nenhuma o arroz branco.
Nossa, e a composição nutricional muito melhor, né? Então ela vai estar É, aí tendo cálcio, uma quantidade de fibra alta, né? Porque aqui não é riquíssimo em fibra. Nós temos aí ômega 3, uma quantidade de vitaminas e minerais maravilhosos no alimento quinoa, né? Que muitas pessoas só estão acostumadas a colocar ela ali, por exemplo, numa vitamina, ou misturar num iogurte, né? A gente pode consumir ela como um prato principal, né? Nossa maior fonte pode. de carboidrato, por exemplo, numa refeição principal. É. Doutora, lá, vamos só voltar um pouquinho para nossas amigas falando de cólica menstrual, tá? Depois a gente vai entrar na menopausa. As mulheres que têm muita cólica, então, às vezes, de repente, a pessoa tem em casa, igual, a mulher está com muita cólica no período menstrual, aquele desconforto, aquela cólica, louro, erva doce, noz moscada, tudo isso, geralmente as pessoas têm em casa, Eu né? vou falar uma que talvez as mulheres nunca pensaram. O orégano, né? O chá de orégano, Orégano, ele é extremamente importante aí na redução das cólicas, né? Ele, além dele ser um diurético maravilhoso, né? Ele ajuda no detox aí que as mulheradas têm, ele também tem esse efeito de diminuir a contração muscular ali da cólica menstrual, né? Então ele é maravilhoso. E a camomila, gente, olha que legal. O chá de camomila, a camomila ela libera uma substância que ela diminui a contração muscular, né? Porque a cólica nada mais é do que aquela contração ali, né, do útero para tentar eliminar o mais rápido possível aquele endométrio que está descamando, que a menstruação é aquela descamação do endométrio, né? Então, ela fica contraindo ali. Então, é essa contração, é esse espasmo que causa a cólica. A camomila tem uma substância nela, tá? É um aminoácido, é a glicina, que faz isso, ajuda a diminuir esse espasmo muscular, diminuindo a cólica. Olha que legal. E a camomila tem em todo lugar, né? Todo mundo tá tem aí. aí uma camomilinha, né? Além de ser saborosa, atua também na questão do relaxamento, né? De acalmar as mulheres, a melhorar o sono, né? Que no período menstrual, na TPM, nós mulheres sofremos também, né? Com transtorno do sono, diminui aí, né? Até mesmo uma mini insônia ali naquele período. Tem mulheres que têm dificuldade de dormir nesse período. E se tiver com cólica, não dorme, né? Porque dor não É, deixa ninguém dormir, né? ninguém, Então, ninguém, ninguém então a merece gente ficar com dor, né? Então, o às vezes, gengibre e também, pode, né? Atua aí e na pode, cólica. e pode associar, você pode associar um punhadinho, a gente pode usar meia noz moscada ralada, um punhadinho de louro, um punhadinho de orégano. O orégano, além de ajudar nas cólicas, ele também ajuda a combater as bactérias ruins do estômago, do intestino e vaginal também, tá? Ajuda também. Excelente, a gente fala de antifungicida, né? Que é É, aqueles fungos que ficam ali na nossa região íntima, né? Mulheres que têm sim, candidíase de repetição, o orégano é um excelente aliado nesse é, momento, tá? é verdade. Então, Falando de candidíase, o óleo de coco também atua, né? Ajuda é. nessa questão também, tá? É verdade. Doutora, e outra coisa também, aquelas mulheres que têm pouca menstruação e muita cólica, né? Tem mulheres que acontece isso e as cólicas são até piores do que as mulheres que têm um fluxo menstrual normal, né? Agoniada. Eu não conheço a agoniada. Agoniada é justamente para isso. Ela ajuda a controlar as mulheres que têm pouca menstruação e melhora também as cólicas, tá? Agoniada as pessoas podem comprar, as mulheres podem comprar e tomar em gota ou fazer o chá. Pode comprar o extrato de agoniada para as mulheres que têm muita cólica, pode tomar 3 a 4 dias antes da menstruação e no período menstrual, que melhora muito, pode tomar 30 gotas 4 vezes por dia de extrato de agoniada. Aí ela vai ajudar, né, nesse fluxo menstrual? Isso, Legal, não e na conhecia. cólica, e na cólica também. É porque isso que você falou em relação ao fluxo menstrual, isso acontece mesmo, gente. Mulheres com pouco fluxo menstrual pode ter um aumento, né, na questão do espasmo muscular. Por quê? Porque o útero ele faz uma força maior para que haja essa É, liberação do endométrio. Como sai pouco, ele continua ali empurrando, entre aspas, né, fazendo essa contração muscular, né? Muito legal, então, o extrato de agoniada.
Ó, eu tenho cólica fora a menstruação, no período menstrual. Pode tomar esses chazinhos que a doutora falou, que eu falei aqui, pode tomar, não tem contraindicação nenhuma, pode tomar, que ajuda muito, né? A maioria desses produtos você tem em casa. Fluxo intenso, o agodoeiro. Agodoeiro é excelente para as mulheres que têm uma quantidade enorme de menstruação. A gente falou para quem tem Folha de falta. algodão, ela é maravilhosa, ela é ótimo cicatrizante também, né? É. Então, o extrato de agodoeiro é excelente para as mulheres que têm uma quantidade enorme de fluxo menstrual também. Doutora, mulheres na menopausa, é, quanto mais cedo começar a usar, cuidar da alimentação, melhor, né? Gente, essa questão da alimentação, ela é linda, né? Porque vocês estão vendo que a gente está falando desde o início do ciclo, já falamos um pouquinho aqui da candidíase e fomos falando das coisas que passam pela mulher, né? Então, a nossa menopausa, gente, o nosso estilo de vida ao longo da vida vai determinar que tipo de menopausa nós teremos. Olha que interessante isso. Então, eu brinco e falo que a gente tem que começar a nos cuidar e nos preparar para a menopausa. Porque o que acontece, né? A menopausa nada mais é que o quê? Parar de ovular. Por que a mulher para de ovular? Porque ela cessa ali a questão dos folículos dela, mas também por causa desse hormônio tão importante. Eu falo que a gente tem uma relação de amor e ódio com o estrogênio, né? O estrogênio, quando é demais, ele causa uma série de intercorrências nas mulheres, né? Vou dar exemplo aqui para vocês. Doenças de predominância estrogênica. Nós temos a endometriose, né? Nós temos aí a síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, são duas doenças que acometem a mulher. Por quê? Por uma predominância estrogênica, ou seja, essa mulher tem muito estrogênio circulante, ok? Mas quando diminui esse estrogênio, né, que acontece no período menstrual, há uma queda, um declínio brusco desse estrogênio, nós também sofremos. Aí nós sofremos com os calores da menstruação. Acabei de falar que nós temos um aumento, né, do tecido adiposo, e aí vem a flacidez de pele, então aparece realmente as rugas. Se você olhar para uma mulher, a flacidez de pele dessa mulher, numa questão de 5 anos, você olha assim, nossa, a mulher estava ali toda viçosa e de repente tem um declínio, ela murcha como se fosse uma flor. Por É que verdade. isso? Por causa desse estrogênio. Esse estrogênio ele é muito importante para isso, né? Para absorção do cálcio aí, importante nessa fase. Nesse nosso ciclo que nós acabamos de falar, para essa questão de pele, né? Olha que interessante, para esse viço dessa pele, para nossa composição corporal. Então, a mulher que tem uma massa magra irregular, ela de repente diminui muito. Então, é uma mulher que nunca teve vira para mim em consultório e fala, Leila, eu sempre emagreci muito rápido, eu nunca tive essa gordurinha abdominal e de repente isso acontece. Isso acontece por causa dessa queda de estrogênio. Então nós temos alguns alimentos aí que ajudam nessa manutenção do estrogênio. Um deles é a soja, né? E aí a gente tem duas correntes, a gente fala que tem uma corrente que vai contra a questão da soja É, e nós temos uma corrente que vai a favor da questão da soja. Porque infelizmente a nossa soja ela é transgênica, gente. Mas nós temos uma literatura vasta aí falando dos benefícios da soja, sim, na questão da menopausa, tá? Então a gente nós temos aí alguns chá, gente, o chá de amora ajudando numa série de sintomas, principalmente nos calorões, né? A questão do calor é um sintoma, gente, que no consultório eu acho que assim, 9 em cada 10 mulheres que chegam nesse período de menopausa passa por essa questão dos calores noturnos, né? Às vezes nem só noturnos, né? Essa questão da ondas de calor. Então, o chá de amora, ele ajuda muito, nós temos muitos fitoterápicos que ajudam. E é um momento em que as mulheres, né, na menopausa, têm uma deficiência muito grande de nutrientes. Então, ela tem uma deficiência muito grande de nutriente, então ela precisa se atentar muito mais para a questão da alimentação. Então, é um momento que ela precisa abusar, né, das verduras, das frutas, é um momento que ela tem que aumentar mesmo o consumo de proteínas de boa qualidade, de preferência proteínas magras. É o momento que ela precisa evitar a gordura saturada, então diminuir a carne vermelha. E aí vale enfatizar, sim, toda vez que eu venho aqui eu fico falando da questão dos alimentos industrializados, né? É o momento que você tem que abrir mão mesmo dos farináceos,
dos açúcares de alto índice glicêmico, porque eles vão aumentar ainda mais essa questão da gordura, né? Que eu estou falando aqui para vocês, que é o momento que a mulher começa a engordar, sim, né? Começa a ter uma gordura visceral maior. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E é um momento que tem um declínio do metabolismo, né? É aquilo que as mulheres falam, mas eu sempre emagreci com tanta facilidade, agora eu não estou emagrecendo, porque você não tem mais esse estrogênio que te ajuda nesses metabolismos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, tá? Dá para conviver, sim, dá para tratar com a naturopatia. A alimentação, gente, e as ervas, elas mudam muito a qualidade de vida das mulheres que entram aí no climatério, né? Vocês sabem que existe o climatério e que existe a menopausa. A menopausa é quando passa um aninho. Então, a sua última menstruação foi há um ano atrás. Então, você não vai realmente mais menstruar. Isso é a menopausa. Cessou. E o climatério, eu falo que são as mulheres no clima, né? O climatério fica nesse intervalo aí. É quando aquela menstruação vai, mas não vai. Então, você passa 3 meses sem menstruar e, de repente, você fala, acabou. Ela aparece, aí você fica lá 10, 15, 20 dias, depois ela some mais 6 meses, né? É nesse período do climatério que as mulheres sofrem, que vem esse declínio da pele, que vem esses calorões, que ela já começa a notar uma diferença no tônus muscular, né? Que já começa a ter problemas aí no metabolismo ósseo, começa tudo aí nessa fasezinha aí, onde ela vai ficar esse intervalinho. Será que eu tô ou não tô? Menopausei ou não? A gente chama essa fase aí de climatério. Tá bom? Doutora, o inhame, a linhaça, o óleo de linhaça, né? Ajuda Sim, muito. A soja, comer pelo menos soja 3 vezes por semana, pode ser na sim. salada, Gente, ele cada é tão legal, isoflavona. tem um certo ressecamento nessa fase, né? Então ela tá ali, o maridão, ele tá ali presente. O inhame, né? Tem alguns artigos que falam que o inhame ele melhora a questão da libido, né? Ele melhora a questão da lubrificação também. Tá? Você falou da linhaça, a linhaça riquíssima em ômega 3. É um momento que não aumenta só, gente. Olha que interessante, não aumenta só a gordura corporal, aumenta também, né? Há uma pequena alteração no perfil lipídico. O que que é isso? Colesterol bom, colesterol ruim, que a gente fala, a questão do HDL ele começa a diminuir, o LDL ele começa a aumentar. Você vê aí mulheres que nunca tiveram problemas de perfil lipídico e de repente ela começa a se deparar aí com colesterol um pouco mais alterado, o HDL caindo, né? E o LDL subindo. Então tem que tomar cuidado. Então esses alimentos ricos em ômega 3, por exemplo, né? Além dos peixes claros, mas a gente está falando dessa parte vegetal, é interessante aumentar o consumo desses alimentos, tá bom? Me perguntaram ali sobre a SOP, eu estou tentando achar aqui a questão da, da SOP, se puder repetir a pergunta aqui para baixo, né? Doutora, outra coisa, o chá, você falou dos chás para menopausa, as mulheres que estão entrando na menopausa, o chás é sempre muito bem-vindo, principalmente quando você associa a simicifuga com a amora biura, anis estrelado, alcaçuz e melissa, dá um resultado maravilhoso, né? Pode tomar uma xícara de chá 4 vezes por dia. Você põe assim 1 litro de água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você vai colocar sempre um punhadinho pequeno de cada erva. De simicifuga. A simicifuga, ela ajuda na reposição hormonal, né? Sim, A mora também ajuda na reposição hormonal. Anis estrelado, ele ajuda e acalma. O alcaçuz também ele ajuda na reposição hormonal, além de ajudar a fortalecer o pulmão, e a melissa acalma. Então, associar essas 5 ervas para nossas amigas que estão na menopausa ou está entrando na menopausa é muito bem-vindo, né? sim. O chá de amora já está, amora no sentido, né? Todo, as folhas de amora já está aí, temos aí uma vasta literatura científica falando sobre isso, a simicifuga também. O anis estrelado, eu falo que o anis, ele é interessante pelo sabor também, né? Porque, gente, não é todo mundo que consegue tomar chá. Quando nós estamos falando de chá, é diferente do chá da 5 que a gente toma com a amiga, que a gente adoça esse chá. A gente está falando de chás com efeito terapêutico, e nem todas as ervas, elas são gostosas, né? E o Sim. anis estrelado, ele vem para suavizar esses chás e dar,
tipo uma doçura ali, né? Eu falo que o anis, ele adocica tudo que ele toca, né? Todas as ervas que se misturam com anis dá essa questão. Por falar em chá, eu queria só deixar claro que às vezes as pessoas vão lá no. Eu falo muito de chás e as pessoas ficam falando lá no meu inbox e perguntam como eu adoço esse chá. Gente, não se adoça. A gente está falando aqui do chá com efeito terapêutico. Né? Então, assim, eu uso o açúcar assim ou o açúcar assado, eu vou substituir por um adoçante. Nesse sentido aqui, o interessante é não adoçar o chá. Em último caso, se você precisar adoçar o chá com um pouquinho de mel. Mas, né, o mel, quando ele é aquecido, ele perde uma série das propriedades maravilhosas que ele tem. Então, se você vai tomar um chá quentinho e coloca o mel, você está perdendo um pouco dessas propriedades. Então, quando a gente fala de chá aqui, é o chá no efeito terapêutico, ele não é adoçado, tá bom? Porque da outra Doutora, vez que fizemos a live, as pessoas começaram a é, me perguntar, ai, Leili, esse chá, esse é amargo, esse é assim e tudo mais. Como é que eu tomo? Eu não consigo tomar, porque o sabor não é muito agradável. Aí eu falei, você vai tomar como se fosse remédio, né? O sentido é que ele é, seja tomado é como se verdade. fosse um remédio. Não tem essa questão do adoçar. Em último caso, aí não É. aguenta mesmo, né? Reduz um pouco da erva se ele ficar com um sabor muito forte. Reduz a quantidade de erva no primeiro momento, vai fazendo com que o paladar se adapte e depois você vai colocando a quantidade de erva necessária para ter aquele efeito que a gente tanto espera. Ou se não, doutora, uma opção também é as pessoas, de repente, pôr uma fruta na água para mudar o sabor, que não vai alterar em nada. Quem quiser, pode pôr uma casca de abacaxi, pode colocar um morango, pode, quem tiver também, Tâmara usar como também, adoçante a folha da estévia, né? a tâmara também, gente, adoça que é uma maravilha. Ó, sumiu o som da doutora agora. Doutora, sumiu o seu som de novo. Estava indo tão bem. Opa! Eu vou pedir para Voltou? ela sair e voltar novamente. Voltou de novo. Cortou o som dela. Cortou? Voltou ou não? Voltou não? É para mim, cortou o seu som. Você está sem som. Tá, vou Cortou. sair e volto. Volto. Pode sair e entrar novamente. Fica tranquila. Gente, sempre também vai comprar ervas, não compra erva de rua, tem que ter procedência, tem que ter farmacêutico responsável, não é porque é um produto natural que você pode tomar qualquer coisa, não. E uma pessoa me perguntou se tem alguma cápsula para cólica menstrual. O óleo de prímula em cápsula também é excelente, ajuda a diminuir muito as cólicas menstruais, tá? E já tem estudos que comprovam que o óleo de prímula, além de ser excelente para diminuir as cólicas menstruais, também previne gordura na barriga e também previne envelhecimento. Óleo de prímula. Pode tomar um comprimido 2 a 3 vezes por dia de óleo de prímula. Como é que eu faço para achar, André, produto que tenha farmácia? Compra na Natureza Equilíbrio, eles têm tudo lá. Qualquer tratamento natural que você precisar, você pode mandar um WhatsApp, quer ver? É 011 99162 9753. 011 99162 9753. Pode entrar em contato com ele, mandar o WhatsApp, que eles têm todo o tratamento natural que você precisar. E uma pessoa perguntou se pode tomar para infecção urinária o Gongiberre em cápsula. Pode. Pode tomar 2 comprimidos depois do almoço, 2 depois do jantar. Pode sim. Só compra um produto de qualidade. Deixa eu lá buscar a doutora de novo. Deixa eu ver aqui. Um monte de gente entrando. Cadê a doutora? Nossa, um monte de gente, tá? Um monte de gente. Que bom. É um assunto que interessa muito as mulheres, né? Deixa eu ver aqui. Cadê a doutora? A doutora não entrou. Rosângela, Rogério, Lília. Óleo de prima de 500 miligramas, tá?
Ah, minha querida amiga Vivi, chefe Vivi. Ah, estou aqui. Deixa eu ver. A Vivi é uma das melhores chefes. Tá aqui, minha amiga. Acompanha a Vivi. Voltou, doutora? Tá. Voltei. O som tá É, bom para vocês? tá, agora tá bom. Eu estava falando sobre o óleo de prímula, porque muita gente perguntou se tinha alguma cápsula para cólica menstrual. Eu falei, óleo de prímula, que é excelente. Ele é bom também para mastalgia, que é aquela dor nos seios, né, que as mulheres sentem bastante. Ele é maravilhoso para a saúde da mulher. Ah, o chá para menopausa. Então vamos lá, ó. Simicifuga, tá pedindo para repetir. Sim. Amora miura, anis estrelado, alcaçuz e melissa. Simicifuga, amora miura, anis estrelado, alcaçuz e melissa. Doutora, o consumo de chá verde pode aumentar os níveis de ansiedade? Olha que interessante, gente. O chá verde, ele é o queridinho das mulheres, né? As mulheres usam ele para melhorar aí a questão do metabolismo, dar uma acelerada no metabolismo, atua aí no emagrecimento. Nós temos aí o chá verde, né? Atuando na prevenção de câncer, diminuindo os colesteróis, ajuda a tratar, a prevenir problemas cardíacos. E aí as pessoas ficam, toma ou não toma o chá verde para ansiedade. Então, assim, as pessoas têm medo de tomar o chá verde, porque o chá verde, por ele ser estimulante, ele tem muita cafeína. Então, para quem tem ansiedade, a cafeína não é interessante. Só que, além de ter cafeína, ele tem polifenóis, ele tem a L-teanina. Então, hoje a gente tem muitos artigos falando que o chá verde ele pode sim ser consumido com moderação para quem tem ansiedade. Né? Justamente por causa disso, ele melhora a questão do foco, né? Ele melhora a questão do humor e ele também atua nessa questão calmante. Então, pode consumir com moderação. O mal que, como o chá verde, a gente fala aí, as mulheres querem usar o chá verde na questão do emagrecimento, para dar esse up no metabolismo. E eu acabei de falar para vocês que mulheres que estão entrando na menopausa tem aí uma diminuição desse metabolismo, né? Elas podem ficar com essa curiosidade. Então, pode sim fazer o consumo do chá verde. O chá verde tem flavonoides que atuam, né, nessa questão dos neurotransmissores ali. Esses flavonoides atuam ali, polifenóis atuam ali na questão, né, dessa transformação da serotonina. Então, o chá verde pode ser consumido com moderação na questão da ansiedade, sim, tá? É tomar uma xícara de chá de manhã só. E outra coisa, O aí chá tem verde que do deve chá verde. consumir no final do dia, né? Então, o chá Sim. verde a gente toma ali até mais ou menos umas 4 horas da tarde, depois das 4 a gente não toma esses chás que são mais estimulantes, a gente vai para esses chás que são mais calmantes. Né? O chá de melissa, por exemplo, é um chá excelente para tomar à noite. Deixa o chá verde para tomar mais, não só o chá verde, né? O chá branco, o chá preto, que vem da Camellia sinensis, né? Para tomar mais nessa parte da manhã, nessa primeira fase do dia. E outra coisa, às vezes o que acontece também, doutora, é porque as pessoas não prestam atenção. Igual, tem pessoas que tomam chá verde, né? E sai, toma algum energético, aqueles energético, né? Aí uma amiga, a vizinha, mandou manipular um produto à base de cafeína e toma. Então aí você começa a acumular muita cafeína, né? São Você tem que ter esse cuidado. estimulantes. E o culpado vai para quem? O chá verde, né? Gente, lembrando que nós estamos falando do chá e não da cápsula. Então, o É. chá vai estar ali diluído em água e tudo mais. E olha que interessante, as pessoas não sabem, mas a quantidade de chá verde ela é até 5 vezes menos do que do café. Quando a gente fala que ele é rico em cafeína, é comparado com as outras ervas. Então, o chá verde é uma das ervas que mais tem cafeína, mas se comparado com o café, né? Nós temos aí as mulheres que amam café, né? Então, assim, chega a ter 5 vezes menos cafeína que o café. Então, assim, pode tomar sem preocupação, é só não abusar. Hoje, né,
as pessoas querem tomar 10 xícaras de chá por dia, e não é assim. É cerca de 3 a 4 xícaras. Não é bom ficar misturando muitas ervas, né? As pessoas hoje estão substituindo a água por chás. Eu tenho um cliente que chega no consultório e fala, doutor, eu tomo 2 litros de chás por dia. Eu falo, e água? Não, é porque eu tomo chá, não preciso tomar água. Então, não é assim. Tem as fases certas do dia, o momento adequado, vai misturando as ervas. A gente falou de tantas ervas maravilhosas, né? Hoje você toma uma erva, amanhã você toma outra. A natureza, ela é muito vasta, ela é muito rica, né? Para a gente ficar querendo tomar aquilo, só aquilo. A gente descobre que uma coisa é boa e quer consumir só aquilo o resto da vida. E não é assim. A gente tem tantas coisas boas na natureza que a gente pode estar usando, tantos alimentos bons e saudáveis, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio, né? A gente tem que ter uma diversidade aí, tanto nos chás como na alimentação. Doutora, tem pessoas que falam assim, ai, eu fico tomando vitamina, cápsula, tomo zinco, tomo magnésio, tomo isso, tomo vitamina A, tomo e não como frutas nem verduras. Ah, entendi. Substituir, né, gente? A É. gente pesa, a gente quer sempre o que é mais fácil. Então, a questão dos suplementos alimentares é muito interessante. Olha o nome, suplemento. Eu vou suplementar, eu vou complementar algo que está faltando. Não é o nosso corpinho lindo e maravilhoso, ele foi feito para absorver, né, os nutrientes através da alimentação, e não através da suplementação. E eu falo como nutricionista que o meu objeto de trabalho é a comida, né? O meu objeto de trabalho é a comida. Se você não está consumindo, raciocina comigo, de tudo que a gente falou sobre questão de alimentação saudável, sobre a questão dos nutrientes, os melhores alimentos que eu preciso ter para ter uma saúde da mulher em qualquer fase da minha vida, ok, para que eu possa me preparar para essa etapa que é a menopausa, por exemplo, que eu estou falando para vocês. Se você quer ter uma menopausa tranquila, você precisa, ao longo da sua vida, ter uma saúde tranquila, né? Não é assim, eu tive uma saúde totalmente desequilibrada, eu não cuidei da minha saúde ao longo da vida e quando eu completo 50 anos eu quero ter uma menopausa tranquila e vou começar com 50 anos. Posso começar com 50 anos? Claro que pode, gente. A gente pode começar a qualquer momento. Estou eu aqui 4.1 decidida a começar hoje, tranquilo. Mas eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor se eu começar antes. Se eu começar antes. E aí, o que que acontece? Se você não consome verduras e frutas, o que você consome ao longo do dia que você só quer suplementar? E aí você quer colocar vitamina, mineral de forma de cápsula, mas o que que você está colocando nessa sua alimentação? Se você não consome fruta e vitamina, você está consumindo alimento industrializado, você está consumindo só farináceo, só gordura saturada, e aí essas vitaminas não vão fazer a função que ela precisava fazer no seu corpo. E tem outras questões. Quando a gente está falando de vitamina suplementada, né? As pessoas gostam muito, falam assim para mim, Leila, eu tomo aquele suplemento que é de A a Z, né? Lá tem todos os nutrientes. Olha que interessante, gente. Eu pego em consultório pessoas chegando, hoje eu trabalho 90% com mulheres, elas chegam para mim tomando suplemento, aqueles suplementos de A a Z, e quando eu peço o exame, muitas delas têm deficiências nutricionais. Vocês acreditam nisso? Aí vocês perguntam. Sabe o que é, doutora? Ali tem todas as vitaminas, mas a dosagem super pequena. Além de ser dosagem muito pequena, não substitui a alimentação. Isso é Não, real. e tem uma questão que vocês não sabem. Nós temos a melhor. Vocês já ouviram falar de biodisponibilidade? Né? Tem a biodisponibilidade do nutriente, a melhor forma daquele nutriente ser absorvido. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem aqui nunca tomou sulfato ferroso porque teve anemia? Todo mundo toma. Eu tive 3 gestações e durante 3 gestações me passaram sulfato ferroso. E nós sabemos que não é a melhor forma de se suplementar o ferro. Nós temos formas muito melhores para quem tem anemia de suplementar ferro. Nós temos aí, por exemplo, outras formas que não vão lesar tanto, que não vão ser tão difíceis de serem
absorvidos. Eu trabalho com mulheres que querem engravidar, né? Eu trabalho com fertilidade, saúde da mulher e fertilidade. E para se preparar para a gestação, elas tomam ácido fólico. E hoje a gente sabe que o ácido fólico não é a melhor forma de uma mulher tomar. Eu preciso tomar o quê, gente? O metilfolato, porque as mulheres têm uma dificuldade de absorver o ácido fólico. Ou seja, eu tomo aquele suplemento alimentar e ele não está na melhor forma de ser absorvida. E eu tenho uma coisa chamada sinergismo e antagonismo. Isso é a biodisponibilidade. Se no potinho só eu tenho todos aqueles nutrientes, o meu corpo vai ter que escolher qual nutriente ele vai absorver. Então, por exemplo, o cobre, o ferro, eles intervêm pelo mesmo receptor, perdão, o ferro e o cálcio, por exemplo. Então, se no mesmo frasco eu tenho ferro e eu tenho cálcio, o meu corpo vai falar, eu vou absorver o cálcio ou o ferro? Porque no nosso corpo, tudo tem uma coisa que a gente fala que é chave e fechadura. Então, eu tenho uma fechadurinha aqui, eu entro com uma chavezinha, que é o receptor. Então, o mesmo receptor que é para o ferro, é o receptor que é para o cálcio. Se eu tenho ferro e cálcio no mesmo momento, o receptor vai falar assim, quem é que vai entrar aqui nessa fechadura primeiro? Aí entra o cálcio. O ferro não vai ser absorvido. Então, eu estou eliminando aquele ferro lá, que muitas vezes não é a melhor forma de ser absorvida. Então, não façam isso. O nosso corpo ele foi feito para comer, para absorver aquele nutriente, tá? Nada substitui a alimentação, né, doutora? Nada. E você não está consumindo frutas e verduras ao longo do seu dia, só para e pensa, o que que eu estou consumindo? Porque o que é saudável é fruta e verdura. Se eu não consumo fruta e verdura, eu estou consumindo algo que não é tão saudável assim. Aí eu coloco uma série de vitaminas e minerais para priorizar ali as minhas enzimas, para eu poder ter uma saúde perfeita e estou colocando dentro desse meu corpo só substância que está ali poluindo, que não está nutrindo o meu corpo. Então, tomem cuidado com isso. Gente, eu sou a favor eu não sou aquela nutri que fala, não suplementa, é comida de verdade o dia inteiro, não, nem ao céu, nem ao mar, né? Não é assim, não. Se você precisa, se você tem uma carência nutricional, você vai suplementar aquela carência específica, né? E não todas as vitaminas e minerais. E como eu vou saber, Leila, se eu tenho carência ou não? Com um exame laboratorial. Aí eu vou saber que eu tenho uma carência. E aí você vai suplementar aquele nutriente específico. Ninguém, gente, só se sua alimentação for muito ruim, precisa de A a Z. Ninguém. Então, Leila, tudo bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É muito difícil nós, através da alimentação, batermos a meta de ômega 3. Por mais que eu consuma peixe, por mais que eu consuma linhaça, nananã, eu tenho uma dificuldade. A quantidade de ômega 3 é muito pequena nesses alimentos. E acaba que a gente consome muito ômega 6 da nossa alimentação. Aí sim, o ômega 3 eu preciso suplementar. Porque só com a alimentação eu não consigo. Eu tô com uma deficiência de vitamina D. Pela alimentação, gente, você não vai conseguir suprir sua vitamina D nunca, nem que sua alimentação seja perfeita, a alimentação perfeita. Eu não coloco nada de agrotóxico, não como industrializado, é só verdura e fruto o dia inteiro. Você não vai bater a sua meta de vitamina D, por exemplo. Então, esses nutrientes, eles precisam ser suplementados. Agora, a maioria dos outros não. A maioria dos outros não. E outra questão, o excesso de vitaminas no nosso corpo está associado com algumas doenças. Então, a gente tem aí pessoas que fazem, suplementam vitamina C uma vida inteira, né? Então, hoje a gente tem algumas doenças associadas pelo excesso de vitamina que não foi absorvida. Porque as pessoas pensam assim, eu preciso de 200, 300 miligramas de vitamina C. Se eu tomar 1.000, o meu corpo vai estar mais nutrido do que se eu tivesse tomado 300, não. Se o seu corpo precisa de 300, o que que ele vai fazer com esse excesso de 700? Ele vai excretar, ele vai eliminar. Aí o seu rim tem muito mais trabalho, o seu fígado tem muito mais trabalho para eliminar esse excesso de substâncias aí que você colocou achando que você Doutora, tá cortou de novo agora. Seu som cortou. Nesse momento cortou agora. Seu som cortou Voltou? novamente. Tá. Voltou ou não? Santos, Vanessa, eu me alimento muito mal. Vanessa, muda, Vanessa. Tá? Voltou o áudio?
Ter uma boa alimentação é essencial, Vanessa, para todo mundo. E nunca é tarde para mudar, entendeu? É organizar a alimentação. Às vezes a gente alimenta mal por falta de organização, né? Às vezes não tem tempo, mas o que que faz? Compra os legumes que vai cozinhar, cozinha tudo no vapor, já cozinha, deixa cozido para a semana toda, entendeu? Ah, chego em casa, corta todos os legumes, passa num azeite com alho, ali você já tem um prato, né? E fica muito gostoso. Ela está aqui, ela já entrou. Então, às vezes, alimentar bem é falta de organização, né? Não é, doutora? Alimentar bem é falta de organização. Às vezes a gente não se organiza, né? É porque a gente tem essa questão do tempo. Eu entendo as mulheres. Eu também trabalho fora, eu também tenho filhos pequenos, enfim. Só que a gente precisa também facilitar a nossa semana, né? Então, assim como a gente tem essa facilidade dos alimentos, das comidas de caixinha que a gente compra aí, por essa questão da facilidade, nós podemos fazer isso que você falou, né? Organização e planejamento. Então, eu com os meus clientes, eu falo para eles assim: você não tem tempo, você precisa muitas vezes cozinhar no máximo 2 vezes por semana. Pelo menos deixar os alimentos pré-preparados. Essa questão de cozinhar os alimentos no vapor e deixar porcionados facilita muito, né? Outra questão é deixar, por exemplo, você compra os folhosos que você vai usar ali ao longo da semana. Lava todos eles, deixa todos higienizados, porque lavar os folhosos é difícil, demora, né? Demanda tempo. Facilita, é. Lava, você deixa de molho e tudo mais. Então você lava todos os folhosos, né? Coloca numa vasilha, coloca ali um guardanapinho para ele chupar água, para que ele consiga durar ali cerca de 7 dias. Você pode deixar a salada já pronta, né? Uma para cada dia da semana. Então faça isso. Deixa uma proteína já preparada, as outras já temperadas, porque aí você tem essa questão, né, de facilidade. Eu sei, gente, que o que está pronto é mais fácil, mas a gente pode fazer, deixar tudo pronto, né? Tem É gente que faz verdade. algo maravilhosos, deixa congeladinho ali no freezer, só vai retirando. Então, formas de facilitar a vida de vocês também, para que vocês consigam chegar o mais próximo dessa alimentação mais saudável, né? E quem trabalha fora, quem puder levar marmitinha, levar as frutinhas para comer nos intervalos, sempre é muito bem-vindo, não é, doutora? Exatamente. Agora, gente, já que a gente falou de levar as marmitas e tudo mais, a gente está falando da questão da saúde da mulher, né? E hoje a gente sabe que os plásticos, né? O bisfenol tá aí, e aí a gente faz toda uma alimentação maravilhosa, a gente se organizou, a gente fez um cardápio, tudo certo. E aí coloca numa marmitinha de plástico, leva no micro-ondas, aí passa Não pode. todos esses nutrientes, essas toxinas do plástico para o alimento. Então, vamos marmitar, eu falo isso, né? Quando eu era jovem, adolescente, as pessoas tinham vergonha de levar marmita. Você é dessa época? Eu era jovem, adolescente, eu não queria levar marmita. Minha mãe falava, leva fruta, minha filha. Nossa, eu queria morrer de vergonha. Hoje não, hoje é chique. Você ser marmiteiro, levar a sua bagzinha, a sua bolsinha ali, a sua térmica, tirar uma marmita, é chique. Significa que você cuida da sua saúde. Nós mulheres somos antenadas. A gente quer ser chique. Então faz essas questões das marmitinhas, deixa ali preparadinha para que você leve, mas as que forem ser levadas no micro-ondas, gente, que seja de vidro. Olha que interessante. Aí vocês vão falar assim para mim, mas Leila, a minha é daquela marca famosa, livre de bisfenol A. Tá, ela é livre de bisfenol A, mas a gente tem os outros bisfenóis. E quando aquece, essas toxinas, essas substâncias tóxicas, elas passam para o alimento sim, tá? Então, tomar cuidado com isso. A gente fala da ingestão de água, né? Então, evitar levar em potes plásticos, tá? O ideal, vidro, né? Nós temos aí o inox, né? Então, assim, escolher até o recipiente que a gente vai colocar o alimento é É interessante a gente verdade, prestar atenção, tá bom? é Porque a verdade. gente sabe que essas toxinas ambientais, que incluem aí os plásticos, atuam na saúde da mulher. Então, como ele dificulta algumas doenças, como eles pioram o estado nutricional de pessoas com SOP, com endometriose, tá? Que É a gente verdade. chama de
xenoestrógeno. Isso daria aí um tema maravilhoso para a gente fazer uma live falando sobre essas Vamos fazer depois. Doutora, eu tenho mais uma pergunta, mas eu queria que você passasse primeiro seus contatos, como é que as pessoas fazem para te encontrar, para fazer uma consulta. Então tá aqui, né? Só vocês irem lá no meu perfil, leilaaraújo.oficial. Então, se tiver qualquer dúvida, manda um inbox para a gente conversar. E aí a gente fala sobre essa questão da consulta. Se gostou do meu serviço, se você gostou do meu trabalho, quer conhecer um pouquinho mais né, da Leila, dos meus serviços, curte aí a minha página, tá bom? Lá eu falo só sobre saúde da mulher e principalmente sobre fertilidade, tá bom? A mulher tem que estar antenada e se cuidar, entendeu? Quanto mais se cuidar, melhor, né? Hoje você pode prevenir inúmeras doenças, até o câncer, né? A alimentação tem muito a ver com tudo isso. Doutora, tudo bem, você falou tudo isso, maravilhoso, tudo que você colocou, está perfeito. Mas você não falou do segundo coração, que é o intestino, que se não tem um bom funcionamento intestinal, nada disso funciona, nada disso adianta. Gente, falar do intestino, eu sou a nutri do cocô, né? As minhas clientes falam, Leila, como você dá importância para o cocô? Eu achei que era só ir ao banheiro uma vez por dia e estava tudo certo. Gente, o nosso intestino, ele é extremamente importante. Hoje a gente sabe que ele é o nosso segundo cérebro. Eu lembro quando eu me formei, há quase 20 anos atrás, não vou contar não, quando eu me formei, quando a gente ia estudar a questão do trato digestório, por onde passavam os alimentos, a gente achava que o intestino era só para absorver os nutrientes, o intestino delgado, e o intestino grosso era só para formar as fezes e absorver água. Hoje, a gente sabe que vai muito além. Uma das coisas que o André me perguntou aqui foi a questão da ansiedade. E se eu contar para vocês que esses neurotransmissores que eu falei para vocês aqui, serotonina, dopamina, gente, 90% dos nossos neurotransmissores, eles são formados aqui no meu intestino. Então, eu preciso de um intestino funcionante. Então, se eu fizer uma boa ingestão de água, se eu consumir alimentos verdes, alimentos vermelhos, né? Por quê? Porque esses alimentos são ricos em fibras. Eu consumo chia, eu consumo gergelim, linhaça, são ricos em fibra. A tendência é que o meu intestino ele funcione bem. Hoje, a gente fala assim, você é o que você come. Não, você não é o que você come. Você é o que você come, você é o que você consegue absorver e você é o que você consegue eliminar. Então, esse nosso intestino, ele é extremamente importante, tá? O intestino funcionante, ele tem total importância na sua saúde em qualquer fase que você esteja. Se você é bem jovem aí, tá na adolescência, na faixa dos 20, o seu intestino precisa funcionar bem. Se você já está ali, né, quarentando como eu, se você menopausou, o intestino ele é extremamente importante. Não adianta nada a gente ter uma alimentação maravilhosa se esse intestino não vai ter a capacidade de absorver esses nutrientes. Então, eu preciso que você absorva esses nutrientes para que você tenha uma saúde maravilhosa. E como eu cuido, Leila, desse meu intestino? Tudo que a gente falou aqui. Uma alimentação rica em fibra, uma quantidade adequada de água, é extremamente importante aí para esse intestino, né? A alimentação rica em probiótico, em pré-biótico, né? Então, a gente tem aí o kefir, nós temos aí o iogurte natural, gente. Eu vejo as pessoas demonizando os iogurtes. Quando a gente fala que um iogurte ele não é interessante, é um iogurte coloridinho, cheio de açúcar. Mas o iogurte natural, ele é maravilhoso, tá? Porque ele tem prebiótico aí para ajudar nesse intestino. A gente tem que ter bactérias, a gente tem que colonizar o nosso intestino com bactérias benéficas, bactérias boas, né? Hoje eu vejo as pessoas tomando antibiótico o tempo inteiro e mal sabem ela que quando ela toma antibiótico para uma garganta, por exemplo, ela está acabando com a flora intestinal dela, né? Porque é anti-bio. Bio é vida, anti é matar. Então você está indo contra a vida, você está matando a bactéria, sei lá, da sua infecção urinária, da sua garganta, mas está acabando com a sua flora intestinal. Então, se atentem a isso, cuidem desse intestino para que você tenha saúde, para que você consiga absorver todos esses nutrientes maravilhosos que a gente falou aqui, né? E priorizar a sua saúde.
tá? O normal é ir ao banheiro e não sofrer, tá? Se você está indo ao banheiro e está sofrendo, se você não vai ao banheiro todos os dias, né? Você tem que cuidar desse seu intestino. As pessoas, elas consomem aí os nutrientes, mas não têm uma quantidade adequada de água também. Então, se atentem à quantidade de água de vocês ao longo do dia. As pessoas acham, eu tenho que tomar 2 litros de água. Não, é 35 ml por quilo de peso. Umas pessoas vão ter que tomar muito mais que 2 litros. E outras pessoas bem menos do que elas conseguem imaginar. Então, a quantidade ideal de água para a gente começar é 35 ml. Tá? E aí a gente vai ter um intestino funcionando. Doutora, tem muita gente que até consome bastante fibra, mas não consome líquido, não consome água. Essas fibras não vai se tornar solúvel e não vai fazer o intestino funcionar. Então tem que ser as duas coisas, né? Exatamente. Aí consome muita fibra, mas não tem água para empurrar. Aí tranca lá embaixo, né? A verdade é essa, a gente tranca. Você vai ficar trancado lá embaixo. Então você aumenta o consumo de fibra, sim, e aumenta o consumo de água. A água, ela vai empurrar esse bolo fecal. A gente precisa formar o bolo fecal, então a gente precisa ir desses restos de alimento que não foram absorvidos. Precisamos dessa fibra para formar o bolo fecal e nós precisamos empurrar esse bolo fecal. Tá? Então tem pessoas que vão ao banheiro todo dia, mas as fezes estão muito amolecidas e a pessoa acha que legal, né? Levar ao banheiro 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, mas as fezes não têm consistência. Tá pastosa demais, tá líquida demais. Isso também não é interessante. Significa que você tá com uma dificuldade de absorver nutriente. Olha, então assim, a consistência das fezes ela é importante, a quantidade de vezes que você vai ao banheiro também. Doutora, que maravilhoso, você é 1000, tá? Obrigado Gratidão. por você estar aqui. Volta mais vezes, tá? Quantas vezes me chamar? Gente, fiquem com Deus, uma noite abençoada para vocês e coloquem em prática tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Beijos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Gratidão. Gente, boa noite a todos. Durma com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo aqui, nosso encontro diário, amanhã novamente. Beijos. Boa noite. Até a próxima, doutora. Tchau.